Essa é mais uma edição do programa Antena Taboão. Com todo o respeito, Antony, não é mais uma, é a edição do Antena Taboão. Que eu tô tendo o prazer de receber o mestre Antony Almeida, mestre em Kung Fu, mestre em artes marciais, uma pessoa fantástica. Eu tenho certeza que a nossa entrevista hoje vai ser maravilhosa. Então, aguenta mais um pouquinho aí, curte, compartilhe, acompanhe o nosso canal, inscreva-se no Antena Taboão. Eu vou pedir os teus alunos todos, aí você vai mostrar todos os alunos lá da Pachang vão se inscrever no canal Antena Taboão. Por quê? O nosso programa é daquelas pessoas que fazem a diferença aqui em Taboão. E o mestre Antony faz muito a diferença aqui. Então, é só um minutinho, acompanhe a nossa vinheta e logo depois essa entrevista maravilhosa com o mestre Antony Almeida. Antony Almeida. A gente já volta. Bom, meus amigos, nós estamos de volta aqui no nosso programa Antena Taboão. Eu tenho o prazer de receber, como já disse na abertura do nosso programa aqui, o mestre Antony Almeida. Antony, prazer recebê-lo aqui no nosso programa Antena. Você sabe que o Antena Taboão é o programa das pessoas que fazem a diferença em Taboão da Serra. E com toda certeza a gente procura escolher muito bem, de uma forma muito seletiva. E você é a pessoa que faz a diferença aqui em Taboão da Serra nas artes marciais. Bacana, tua história é muito longa, não, Antony, aqui, tá bom? Cara, em primeiro lugar, eu venho agradecer aí o convite para estar aqui, né? É uma honra para a gente estar sempre divulgando mais, informando mais pessoas. E a nossa história é longa aqui. A nossa história com o Taboão da Serra tem muito carinho, porque já vai fazer 30 anos aqui, né? 30 anos que a Pachang já atua aqui na nossa cidade. Como é que você chegou em Taboão? Cara, eu devo ter chegado em Taboão aqui por volta de 92 com a minha escola, mas a gente entrou antes, entre 88 mais ou menos, a gente estava dando aula numa academia de musculação a convite de um aluno, e a coisa foi crescendo, a gente só dava aula no final de semana, porque eu vinha da Vila Marina para cá, e aí foi crescendo e a gente falou assim, vamos trazer uma escola para cá? E foi uma coisa muito assim, né? A gente estava passando, viu um prédio, e a gente falou assim, cara, vamos alugar aquele prédio? Aí o aluno falou, vamos. Semana seguinte o prédio estava alocado e a gente estava já com a turma. Então foi muito legal esse começo. Então, quando nós começamos aqui, na verdade a gente tinha a Kizaemon, ela era lotada de academias, era incrível. Você tinha karatê, você tinha judô, você tinha full contact com pessoas que atuam até hoje em dia, você tinha o karatê do Brito, que era o mais antigo de Taboão da Serra. Você tinha o full contact do professor Martelo e mais algumas outras, né? E quando a gente chegou com toda a estrutura, né? De uma arte marcial rica em valores, em filosofia. E a gente trouxe realmente a mesma performance que a gente tinha na nossa escola matriz para cá. E deu muito certo. Porque, assim, a gente não veio competir com ninguém, muito pelo contrário, a gente veio divulgar ainda mais o nosso trabalho e foi dando certo. E nesse tempo inteiro, esse pessoal que infelizmente foi perdendo a força e a gente foi ficando. Isso é muito ruim também, né? Que o ideal é a gente ter mais gente para poder alavancar. Para poder alavancar. E estamos até hoje. Muitas pessoas que entram dentro dentro dessa seara das artes marciais, ele entra pensando o seguinte, porque eu já treinei judô, eu me lembro, eu comecei com 8 anos, eu pensava o seguinte, vou bater em todo mundo na escola agora. Agora acabou, porque eu vou aprender todos os truques, todas as técnicas, mas as artes marciais não são assim, não é verdade, Antony? Não, as artes marciais, elas são interessantes porque, assim, eu acredito que essa visão, ela muda de geração para geração. Então a gente tem a geração de 80, por exemplo, que era mais parrudinha, né? A gente tem um pessoal mais de rua e tal, que tinha essa ideologia. Vou fazer arte marcial para me montar aquela gangue. Vou bater em todo mundo, escola, ninguém vai me bater. E aí quando ele começa a treinar, ele tem uma outra visão, porque são outros valores. Porque se ele entra com essa visão e ele mantém, provavelmente o local que ele escolheu para treinar não passa bons valores, porque esse não é o valor real da arte marcial, né? E a gente veio, 90 já mudou, né? 2000 mudou, 10 mudou e hoje mudou. Hoje a gente tem uma arte marcial voltada para a saúde, embora não é a nossa, né? Eu digo o seguinte, 90% das escolas de artes marciais em gerais, tirando o jiu-jitsu, que é um termo diferenciado, ele foca a saúde. Não,
arte marcial, para nós, da Pachan Martial Arts, é arte marcial, né? Marcialidade de Marte, deus da guerra. Então, assim, nós treinamos Kung Fu, ou melhor, o que nós treinamos dentro da Pachan, seja Kung Fu, Tai Chi, Sanda, que é o boxe chinês, grappling, é marcial. Só que a gente implanta os 3 pilares da arte marcial hoje, que é saúde, qualidade de vida e eficiência. Senão, eu não preciso treinar arte marcial, né? Antigamente, década de 80, o Kung Fu chegando no Brasil cada vez mais forte, o primeiro pilar era a marcialidade, né? Mas hoje você não pode entender dessa forma, porque hoje você tem uma marginalidade muito grande, né? E o tempo para que você leva para ganhar uma confiança marcial é muito tempo. Então hoje o pilar ele só mudou a ordem, mas na nossa escola esses pilares são muito fortes. Não, e hoje na Pachang, você hoje oferece quais modalidades além do Kung Fu, das artes marciais? O Kung Fu hoje, ele sempre foi o carro forte da escola. Então se você chegar hoje, você vai ver muita gente treinando Kung Fu de 0 a 3 anos de idade até, que eu falo, até os 99. Você começa com 3 anos, então? Tem gente que tem, matricula? Tem, porque a gente tem uma classe chamada Fraldinhas, que é de 3 a 5. Né? Mas aí me fala, nossa, o que uma criança aprende? É o melhor momento para que você plante a sementinha da arte marcial nela. É claro que ela não vai treinar a parte marcial, ela vai treinar a parte lúdica, né? Por quê? Se você associar hoje, por exemplo, grandes filmes de Kung Fu, como Kung Fu Panda, qual criança que não assistiu Kung Fu Panda? E o que ela espera? A brincadeira. Então, né, a gente montou sistemas e graduações, né? Tipo assim, a gente tem o Fraldinha. Ele tem 80% de lúdico, são brincadeiras voltadas para o Kung Fu, e 10% da parte marcial. Aí ele sai do Fraldinha, ele vai para o Kids. Então ele tem 60% agora do lúdico e 40% marcial. E cada vez que ele vai subindo de categoria, ele vai entrando. Quando ele chega no Júnior, acabou a parte lúdica, só marcialidade, aí a regra é mais forte, é uma coisa mais exército, né? Mas ele já está ambientado, mas ele já ambientou, né? Por todas essas passagens. Exatamente. Eu sou testemunha viva, porque eu treinei judô durante muitos anos, né, na minha infância. Eu sempre digo que eu não me arrependo de nada, mas eu me arrependo de ter parado de treinar. Sim. Por quê? Porque os princípios das artes marciais, para mim, foi muito importante. O respeito, a reverência, a disciplina. Ou seja, você não entra lá achando que vai bater em tudo. Não, não é isso. Você tem que saber a tua consciência de que você está aprendendo uma arte que é importante e você faz a diferença. Você não pode usar isso em qualquer lugar, em hipótese alguma. Exatamente. Fantástico, fantástico. E uma das coisas legais, né, é o que a gente comenta, é que a maioria dos pais fala assim, arte marcial educa? Não, arte marcial não educa. Quem educa é você. Quem educa é o berço. A arte marcial organiza e ambientaliza aquela pessoa que vai se associar àquele método, né? Porque é uma nova comunidade. Se você não tem esse padrão em casa, você não tem como fazer arte marcial, porque você não consegue, a criança não consegue, ela não vai se adaptar. Além do Kung Fu, que é o carro-chefe, a gente traz as modalidades que são parentes do Kung Fu. A gente tem o Sanda, que é a parte desportiva do Kung Fu, a parte de luta, que é conhecida como boxe chinês, né? Que é um Kung Fu aplicado, usa luva, né? Hoje o Sanda é uma das modalidades mais próximas do MMA porque ele tem a queda. Né? Então ele tem soco, chute, joelhada, cotovela e tem a queda. Aí diz, mas é um Kung Fu? Sanda é um Kung Fu, é a parte de combate do Kung Fu. Só que hoje ela é mais a parte competitiva. Então você não tem toda essa essência, essa característica marcial, mesmo querendo você pregar, ela já vem um pouco mais fraca. Além do Sanda, a gente tem o Tai Chi Chuan, que é aquele que você vê muitas pessoas da terceira idade nas praças fazendo devagarinho. Isso na China é muito comum. Isso é muito forte, né? É muito forte na China. É muito forte porque isso dá vida, né? E também é Kung Fu. O Tai Chi Chuan ele é um estilo de Kung Fu interno, então ele trabalha a parte interna. É uma meditação? É um processo contemplativo, meditativo? Se você dizer que é um processo meditativo, sim. Não é uma meditação, porque o que é meditar, né? As pessoas entendem no Ocidente a meditação ela é colocada de uma forma errada. O Tai Chi é uma prática corporal que trabalha de dentro para fora, então ele vai trabalhar a tua energia interna, equilibrando a energia dos órgãos internos para que ele
fique mais forte. Por exemplo, todas as pessoas já nascem com um órgão em deficiência. Então, provavelmente, é aquele órgão que vai te levar à falência. Ele vai diminuindo a força e vai trazer alguma doença. Dentro do pensamento chinês, a gente acredita o quê? A gente não vê as doenças, né, como a medicina ocidental vê, com nomes, enfim. A gente fala que são falhas, são desequilíbrios energéticos. O Tai Chi, ele faz o quê? Ele equilibra essa energia, fazendo com que os órgãos trabalhem melhor. Só que ele é uma arte marcial e é até mais forte que o Kung Fu, porque o poder energético, quando ele é exteriorizado, ele pode causar danos irreversíveis. Puxa vida! Dentro do Tai Chi, então, você trabalha com ativamento de chakras, é isso também ou não? A gente não usa o nome chakras, mas seria basicamente isso. A gente trabalha com os 3 poderes, que é o poder do Tai Yin, do centro, aí vai, que é os mesmos locais onde tem os chakras. O centro de energia. O chakras é um trabalho mais indiano, né? A gente trabalha mais o trabalho chinês. Uma terminologia indiana. Exatamente. Então, mas essa energia a gente vai trabalhar para a saúde ou essa energia pode trabalhar para combate. O Tai Chi nosso, ele segue o padrão marcial. Só que o cara que entra, ele não consegue fazer padrão marcial. Então todo mundo entra no Tai Chi fazendo um trabalho de saúde, entendendo o que é energia. E dependendo se é a sua vontade no Tai Chi, a gente entra com você na marcial. Na arte marcial. Sim, mas ele é muito forte. O Tai Chi tem um poder assim... eu digo assim, um soco do Kung Fu, ele dá um efeito agora, né? Você soca, você machuca o externo. Um soco do Tai Chi, ele toca para dar um efeito daqui a 3, 4 dias. Então ele é muito perigoso, sabe? Ele é muito forte. Interessante. Ele é bem legal. Só que para a saúde hoje, a China pratica muito Tai Chi. Muito, muito. Você acha que o brasileiro conseguiria se acostumar com esse tipo de rotina se nós tivéssemos atividades nesse sentido, até mantido pelo poder público? Você acha que isso seria interessante em praça pública, da mesma forma como acontece na China? Você acha que o brasileiro conseguiria se adequar a essa metodologia ou o brasileiro, por ser irreverente? Não, eu vou falar melhor. O Brasil hoje, a China, muitos mestres da China vê o Brasil como uma potência nas artes marciais, porque o brasileiro ele tem algo que o americano não tem, que o europeu não tem, que é a gana. Que é a gana. A gana. Você pode pôr o cara para fazer qualquer modalidade. Ele vai forte. Então, isso falando de Kung Fu, mas isso já acontece em qualquer uma outra, entendeu? Então, se houvesse um estímulo governamental, o Brasil é celeiro de campeões assim, de diversas modalidades. De Kung Fu, então, é fantástico. A gente tem muitos campeões mundiais, muito forte. E os próprios chineses dizem que o brasileiro ele é muito próximo à essência que é aplicada e ensinada na China. Eu percebo que hoje, pelo teu assunto, pelo teu papo, pela tua conversa, extremamente agradável, porque você é um profissional, é um mestre extremamente competente. Mas a Pachang, ela também desenvolve outras atividades dentro da academia, além do processo de treinamento, né, das artes marciais. Você também tem outras atividades lá dentro hoje? Sim, assim... A arte marcial chinesa, ela abre um leque para N formas de aprendizagem, né? Porque nosso mestre diz, antes de aprender a quebrar, aprenda a consertar. Então, nós sempre fomos estimulados a ele a ter conhecimentos, por exemplo, corporais de medicina, né? Dentro das aulas, nós já ensinamos técnicas de medicina. Então, quando o aluno ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo mais e se graduando, é muito fácil você ver um aluno chegando e falar assim, mestre, eu queria aprender acupuntura, mestre, eu queria aprender massagem do Yin. E aí, o que aconteceu? Né? O meu mestre me deu essa oportunidade, então a gente foi aprender acupuntura, a minha esposa é acupunturista da própria escola também, então, além de professora de Kung Fu também. Então, a gente tem a clínica, né, que hoje a clínica está muito bem estruturada, onde a gente tem a medicina tradicional chinesa, que é acupuntura, nós temos massagem do Yin, a gente tem ventosa terapia, né, a gente tem moxa bustão, a gente tem N técnicas chinesas, né, de aplicações, como técnicas associadas à parte como o I Ching, Patsi, que são técnicas que a gente associa com a acupuntura para chegar mais rápido a uma cura.
E você esqueceu de tocar em uma, que ontem nós conversamos por telefone e ele me falou uma que eu sou fã, que é a quiropraxia. Quiropraxia. Gente, quiropraxia, para quem não conhece, eu vou até chamar um quiroprata aqui, se você quiser realmente disponibilizar o teu quiroprata para vir aqui, para a gente poder bater um papo. É o doutor Evandro. É uma técnica fantástica para quem tem problemas de coluna. Fantástico. Infelizmente o brasileiro ele gasta milhões aí com antibiótico, com anti-inflamatórios para poder corrigir os problemas posturais. Mas com quiropraxia você consegue resolver isso de uma forma assim mágica praticamente, não? Você dá aquelas estraladas realmente na coluna que acha que vai arrancar a tua cabeça fora. As pessoas, assim, na verdade, a quiropraxia, ela assusta, né? Ela assusta. Ela assusta, mas ela, assim, não tem nenhuma contraindicação. A única contraindicação é para a terceira idade a partir dos 70, porque ela abre bastante, ela dilata os vasos quando você faz a manipulação das vértebras, mas o próprio profissional ele sabe fazer alguns testes para ver se a pessoa está apta a mexer na parte de cima, senão ele não mexe. Na nossa escola a gente trabalha com o doutor Evandro Glissani, ele é um especialista em quiropraxia, e a gente tem que lembrar o seguinte, a quiropraxia ela não é chinesa, né? A quiropraxia ela é americana. Ela é americana. Todo mundo fala assim, não, a quiropraxia não. A quiropraxia ela é americana. Depois, hoje tem quiropraxia japonesa, indiana, não. A quiropraxia oficial ela é americana. Só que por que a gente trouxe a quiropraxia para a escola? Primeiro porque, como você falou, não é só coluna. A quiropraxia ela é a recolocação da parte estrutural do óssea, corpo. Né? De toda a parte de todas as articulações, tudo isso. Você tem uma criança que teve uma queda aos 3 anos de idade e ela vai pisar torto, o joelho vai rodar para dentro, o quadril vai inverter, vai dar um problema de coluna. A minha esposa teve uma queda há 16 anos atrás. Ela estava correndo dentro da sala, né? E ela torceu o pé. Desse pé, 2 anos depois, joelho estourou, o quadril rodou e ela teve bico de papagaio e se tornou, depois foi ficando cada vez mais. E o Evandro descobriu que foi nesse momento, olha, 16 anos atrás, há um mês atrás, depois de várias sessões, de umas 4, 5 sessões, eles foram descobrindo, hoje ela está perfeita. Mestre, eu vou te contar uma história. Eu conheci um quiropraxista há muitos anos atrás, até porque quem é dentista sofre de muitos problemas realmente na coluna. Sim, depois de você passar numa sessão dessas, que é uma técnica científica, tem faculdade para isso, tá, gente? Não é, ele aprendeu, porque isso passou de pai. Não, tem faculdade. Aqui no Brasil, só uma única faculdade que ministra esse curso, se eu não me engano, que é em Morumbi. Não, aqui tem mais faculdades, mas além da faculdade, hoje existem, acho que aí tem um único lugar que ele é top, assim, que os melhores quiropratas vão para lá, porque é o único lugar que sai realmente o cara, assim, com toda a formação. É que os laboratórios aqui no Brasil, eles não incentivam a quiropraxia no Brasil. Não. Os Estados Unidos, eles estão 100 anos da frente se comparado com os brasileiros. Ela incentiva você ir no quiroprata e diminuir o consumo de anti-inflamatório e aí vai. Sim. Ou seja, você vai ferrar teu fígado, teus rins a longo prazo. E a quiropraxia, a sensação que você tem depois que você sai de uma sessão dessas, não é massagem, tá, gente? Não é massagem, é algo meio que realmente é punk, realmente, né? Mas você sai de lá, às vezes, principalmente os atletas, aquelas pessoas que têm problemas já crônicos, parece que você tirou um ônibus das tuas costas. Sim. Aqui o ônibus está estacionado há um tempão, você não tem posição, você consegue... Você volta a respirar normal, você volta a andar melhor, né? Porque agora associa assim, uma sessão de quiropraxia que vai atuar na parte esquelética, encaixando todo. Acabando a sessão de acupuntura, você sai dessa sala e vai fazer uma sessão de acupuntura, onde vai trabalhar a tua energia. Então você arrumou toda a parte esquelética e aí arruma a parte energética. Aí eu vou falar que você vai voar, né? Você vai sair de lá pisando em ovos. Aí é perfeito. É o que a gente faz hoje. Que bacana, que bacana. Eu sou fã, realmente. Eu não sabia realmente que a Pachang hoje oferecia tanto serviço nesse sentido. Eu acho isso muito importante. Eu te pergunto, você mesmo me disse que desde muito cedo você tem várias crianças lá hoje que iniciaram o processo de formação, né? Desde o fraldinha. Sim. Você foi um fraldinha, não foi?
Cara, eu fui fraldinha, porque eu comecei com 5 anos. Exatamente. Só que na minha época não existia fraldinha, né? Você já ia no cimento cru, vamos dizer assim, no nível mais forte. As épocas mudaram, a gente teve que organizar bastante coisa para chegar nesse padrão que a gente tem hoje. Você agradece teus pais por terem feito essa escolha para você? Se eu dizer que meus pais nunca me apoiaram a treinar... Com 3 anos, quem te levou para academia? Então, minha mãe me colocou na capoeira, eu me lembro, né? E foi engraçado que foi o seguinte... Eu fiz capoeira dos 3 aos 4,5 mais ou menos, e em um exame de cordão, acho que era amarelo e verde, alguma coisa assim, no final chegaram 2 professores de Kung Fu, que eram amigos do mestre de capoeira, para fazer uma apresentação. E acabou meu exame, e eu sempre fui muito intenso, e eu acho que naquela época também, eles me viram e fizeram alguns elogios e perguntaram se eu queria treinar. E dali começou. Então assim, foi só o início. Então, com essa idade, os meus pais ainda me colocaram. Depois dos 8, eles não queriam mais, porque eles trabalhavam bastante e não tinham tempo. E eu me lembro que eu trabalhava na feira com eles. Eu falava, mas eu vou treinar, entendeu? Então, eu trabalhava na feira, ia treinar, voltava, ia para o colégio, então era muito corrido, muito corrido. E assim foi até a minha formação, até eu começar a dar aula com o meu mestre. Que bacana. Isso mudou a tua vida? Sim, sim. Eu digo que eu tenho, o que eu tenho hoje, tanto material quanto espiritual, as artes marciais. Então eu agradeço, eu costumo dizer assim, o meu pai é o meu mestre primeiro, porque eu tive mais contato com ele do que com o meu próprio pai. O tempo que eu ficava na academia era muito maior do que em casa. E essa tua relação hoje com o mestre e os pupilos, como é que isso é hoje? Cara, assim, você transformou muitas vidas aqui. Sim. Também. Você percebe que hoje você formou muitos mestres como você, Antônio? Olha, se a gente contar da data do início da Patina aqui em Taboão para cá, hoje a gente teve mais de 10 mil atletas. E a gente, é interessante que a gente tem uma filosofia da seguinte forma: eu não me importo o tempo que você vai passar comigo, eu importo o que você vai fazer com o tempo que você passou conosco. Então, se você passar 10 anos, amém. Se você passar 5 dias, o universo quis que você passasse 5 dias e aprendesse alguma coisa ali. Então, a gente fica muito feliz que a gente vê pessoas que treinaram lá, que hoje nos encontram e falam, eu lembro que eu aprendi isso, eu apliquei ali, eu apliquei aqui. E eu fico feliz em ver os meus alunos hoje formados em outras atividades, né? Porque é uma hora na escola. Não está estudando, não treina, né? O cara tem 20 anos, e aí, você já fez uma faculdade? É importante, vamos associar. Então a gente fica muito feliz em ver os nossos alunos com alguma formação, além de a grande maioria dar aula com a gente, ou treinar. Tem gente que não gosta de dar aula, não quer ter a tua escola, mas ele treina, né? Isso é muito legal. Isso é importante, né? Então, você que está aí do outro lado, né? Veja bem, ele falou uma coisa muito importante. Não é o fato de eu chegar e falar, não, o mestre Antônio vai dar educação para os meus filhos. Não. Ele vai dar ferramentas para transformar esse jovem e ter uma vida muito melhor, muito mais produtiva, muito mais disciplinada e muito mais educada. Sim. Certo? Isso é muito importante, mas com princípios orientais. Eu sou fã, tá? Para mim é um prazer estar te recebendo aqui hoje, Antônio, porque eu treinei durante muitos anos, eu adoro, incentivo realmente, tá? Fico muito feliz. Eu conhecia o Antônio assim, à distância, nós já fizemos alguns eventos, mas não nos conhecíamos pessoalmente. Mas eu fico realizado hoje de saber realmente o trabalho importante que a tua academia, a Pachang, faz hoje por Taboão da Serra. Por isso que eu estou te convidando aqui, porque você é uma pessoa que faz a diferença em Taboão. Isso é muito importante, feliz, viu? Fico feliz e sempre que a gente pode estar atuando. A gente tem um trabalho bastante interessante também, que a gente não comentou, que é o trabalho de ajudar a sociedade, né? Tem um trabalho social na academia também. Social. A gente tem a clínica, antes da pandemia, a gente abria uma vez por mês para fazer atendimento gratuito de acupuntura, de quiropraxia aos domingos. A gente tem um projeto infantil que agora vai ficar até mais forte, porque algumas academias de alguns amigos fecharam. A gente abriu a academia para essas pessoas trazendo o projeto para cá. Então a gente vai ter jiu-jitsu infantil gratuito, várias modalidades assim, como projeto social também. Além de um trabalho de arrecadação de cestas básicas que a gente está fazendo hoje, né, para atender as pessoas que precisam. Então não é só venha nós, a gente tem que contribuir também, né? Antônio, parabéns pelo teu trabalho, que Deus te abençoe muito. Obrigado. E que você continue, sabe, fazendo esse trabalho maravilhoso, importante.
Ou seja, aquela gotinha que está transformando muitas pessoas. Não, mas é apenas uma gota no oceano. Quando você olha algumas matérias de Taboão da Serra, você olha e fala o seguinte, poxa vida, olha no Datena, só falam mal, só tem bandido. Não, tem muita gente boa em Taboão da Serra. Sim, e que fazem a diferença. Aqui você é uma dessas pessoas. E por isso que é um prazer aqui estar te recebendo. Eu agradeço muito mais uma vez. Eu queria fazer um agradecimentozinho rápido. Eu queria agradecer a todos os nossos alunos, os nossos professores que estão presentes, atuando nesse momento de pandemia, que foi um momento difícil, mas eu falei que toda essa passagem, tudo isso que está acontecendo, é para que a gente aprendesse algo mais. E sempre, todas as dificuldades nossas, só vai ser dificuldade se nós encararmos como dificuldade. Como dificuldade. Então eu agradeço à professora Cristina, a professora Poli, todos os demais PPs, instrutores, aos amigos. Um agradecimento especial à Skynet, que é uma grande apoiadora da escola, e a todos aí. E vamos voltar mais forte. Pode segurar que a partir vem com muita novidade forte aí. Eu quero te convidar em outras oportunidades, viu? Porque só meia horinha não é suficiente realmente para a gente poder tirar proveito dele realmente para tanta informação. Tem muita coisa legal. Você vai voltar mais vezes, viu? Com certeza. Obrigado, meu querido. Esse é o Antena Taboão, com pessoas que fazem a diferença aqui em Taboão da Serra. E eu tive o prazer de receber o mestre Anthony, essa pessoa maravilhosa aqui, da escola Pachang, essa escola celeiro de campeões aqui em Taboão da Serra. E a gente volta logo, logo. Obrigado pela tua atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.